Vamos falar agora sobre tecido adiposo. Tecido adiposo, o que é isso? O tecido adiposo é o tecido sobre o qual nós vamos trabalhar. Então, quando eu falo de massagem modeladora, a massagem modeladora ela vai atuar sobre o quê? O tecido adiposo. Então, para isso é importantíssimo, é fundamental que a gente conheça o que é o tecido adiposo, tá? Que a gente conheça o que é o tecido adiposo. Então, vamos estudar como ele é composto. Então, eu tenho os adipócitos, cito células de gordura, conforme você visualiza aqui na imagem. Nós temos vasos sanguíneos. O tecido adiposo, ele é muito vascularizado, tem muito tecido sanguíneo, tá? Tem muito tecido nutrido através do sangue. Então, todo o tecido adiposo, ele tem ali muitos vasos sanguíneos que nutrem esse tecido. Quem aqui já observou uma lipoaspiração? Eu tive o prazer de trabalhar com o Dr. Ailton Takishima, um grande médico cirurgião plástico, tá? No qual eu acompanhava ele, inclusive, dentro das cirurgias, tá? Dentro ali do hospital, durante as cirurgias. Então, cheguei a ver, ainda bem, tive esse privilégio de ver a cirurgia, tanto uma abdominoplastia como a lipoaspiração, presencialmente dentro do centro cirúrgico. Isso para mim foi ótimo, trabalhei bastante tempo com pré e pós-operatório, então isso para mim foi muito legal, agregou muito. E o que era interessante, que me chamava a atenção, e acredito que chame a atenção de vocês, se vocês já visualizaram um tecido adiposo, um vídeo de lipoaspiração, é que quando é puxado ali através da cânula, a gordura, as células adiposas, que vem junto, o sangue, tanto que fica aquele líquidozinho amarelado e avermelhado, sim, o amarelo é a célula adiposa, ela é amarela, tá? E os vasos sanguíneos, vermelho. Então é muito importante lembrar isso. Isso é bom? É! Porque quem é que nutre o tecido? Os vasos sanguíneos. Quem é que leva oxigênio para os tecidos? Os vasos sanguíneos. Então é muito importante entender isso, tá? Visualizar isso. Eu vou mandar vídeos para vocês poderem olhar também, porque é bem importante, tá? Outra coisa muito importante aí dentro da composição do tecido adiposo. Observa aqui, tem tecido nervoso. Tecido nervoso? Tique-tique nervoso, tique-tique nervoso? Não, tá? O tecido nervoso são os nervos sensitivos. E são esses nervos sensitivos que vão fazer o quê? Vão fazer com que haja uma sensibilidade ali no local. Nervo sensitivo, sensitivo de sensibilidade. Já observou que, não sei se você tem uma celulite grau 3, mas pessoas que têm uma celulite mais avançada, e a gente vai falar isso nesse curso, sentem dor. Por quê? Porque aumenta tanto o tecido adiposo, as células adiposas, que começa a comprimir quem? Os nervos sensitivos. Tanto que a gente não pode fazer de cara uma massagem modeladora em quem tem uma celulite grau 3. A gente começa com algumas drenagens para poder aliviar ali, né? Porque também tem edema, tá? E aí sim a gente começa depois a utilizar e fazer a massagem modeladora. Então é muito importante entender isso. Tem sensibilidade? Ok. Muitas vezes porque tem uma celulite já grau 3, já tem alguns nódulos. Na aula de celulite você vai entender isso melhor. Tem fibroblastos, blasto, células, tá? Formação, células que formam o quê? Fibras, quais fibras? Colágenas, elásticas, reticulares. Só que esses fibroblastos que a gente tem ali no tecido adiposo, ele pode ser muito prejudicial. Muito prejudicial, tá? Então isso é bem importante entender porque eles podem compactar a gordura. As fibras compactam a gordura, fica aquela gordura compacta. A gente vai estudar sobre isso também, tá? E você vai entender um pouco melhor sobre isso. Certo, mas qual é a principal função aí do tecido adiposo? Metabolizar triglicerídeos. Lembra que eu falei do triglicerídeo lá atrás? O que o triglicerídeo faz? Ele armazena e fornece energia através do ATP, adenosina trifosfato.
Importante, nós precisamos. Tanto que eu cheguei a trabalhar bastante com modelos e todas muito magras e muitas vezes elas tinham o quê? Uma hipotermia, a temperatura diminuía muito por conta dessa questão, faltar tecido adiposo ali. Tinha um tecido adiposo muito baixo e a gente precisa de tecido adiposo. O tecido adiposo ele é importante, a gente precisa ter esse tecido adiposo, tá? O tecido adiposo, ele também é muito importante na questão de absorção de choques e impactos. Se eu tenho tecido adiposo recobrindo o meu osso, então vamos lá, anatomia, tá? Anatomia. Tecido, tá? Epitelial, epiderme, derme, faz parte do sistema tegumentar. Abaixo da derme eu tenho quem? Hipoderme, ou tecido adiposo, tá? Abaixo da derme eu tenho tecido adiposo, hipoderme, muito bem. Abaixo da hipoderme, a hipoderme é o tecido adiposo, né? Abaixo da hipoderme, tecido adiposo, nós temos músculos. E abaixo dos músculos nós temos ossos. Gente, tudo isso tem um porquê, né? Vamos pensar que os ossos precisam ser protegidos. Então, eles estão sendo protegidos por quem? Pelos músculos, eles estão sendo protegidos pela gordura e pela pele, epiderme e derme. Se eu não tenho tecido adiposo de uma quantidade razoável, porque eu sou extremamente magra, a probabilidade de eu ter um impacto e sofrer com isso é maior? Sim, maior. Não que um obeso, uma obesa, se cair, não vai quebrar. Mas a probabilidade de uma pessoa mais magra, que tem um tecido adiposo menor, cair, por exemplo, e se lesionar é muito maior, tá? Porque tem uma menor proteção óssea. Porque o tecido adiposo, ele é menor. Uma outra função importantíssima é que ele é um isolante térmico. Aí eu te pergunto, quem sente mais calor? Uma pessoa obesa ou uma pessoa magra? Hein? Não ouvi? Quem? Isso! Quem sente mais calor geralmente é uma pessoa mais obesa. Por quê? Porque tem uma maior quantidade de tecido adiposo. Tem uma maior quantidade de tecido adiposo. Então é muito importante entender que ele é esse isolante térmico, né? Já uma pessoa extremamente magra, lembra que eu falei que trabalhei bastante com modelos? E elas eram extremamente magras? Elas tinham hipotermia, diminuição da temperatura com muito mais facilidade. Por quê? Elas não tinham essa gordura ali para proteger adequadamente. Então, adipócitos, observa aqui, são células de gordura, que é controlada aí por mecanismos neurais, por mecanismos hormonais e nutricionais. Então, eu sou o que eu como? Sim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a alimentação? Sim, né? Sou nutricionista, eu, Jacira Ribeiro? Não, mas procuro eu, Jacira Ribeiro, cuidar da minha alimentação? Procuro. Às vezes misturo 2 carboidratos? Acontece. Mas o ideal é que nós, esteticistas, por exemplo, saibamos como orientar a nossa cliente. A gente não vai fazer prescrição alimentar, mas a gente vai orientar. Isso é muito, muito, muito importante. Qual é a origem do tecido adiposo? Vamos lá, voltar aí em embriologia. Lembra da embriologia? Você que estudou embriologia? Então, a embriologia, tá? Entre a 15ª e 23ª semana de gestação, nós temos a formação aí dos adipócitos, das células de gordura, entre a 15ª a 23ª semana. Qual é o processo de formação? Adipogênese, gênese, formação. Formação do quê? Dos adipócitos. Vou mandar artigo, é para ler, hein? Tem artigo aqui para você nessa aula, leia, porque é super importante ler, tá? Para poder entender um pouco mais sobre toda essa parte de anatomia e fisiologia do nosso corpo, principalmente do quê? Do tecido adiposo, porque é sobre ele que você, que trabalha com massagem modeladora, vai trabalhar. Os adipócitos têm 2 tipos de adipócitos. O adipócito unilocular por quê? Observa aqui na imagem. Só tem uma única inclusão lipídica. Chamado aí de tecido branco, tá? Tecido adiposo branco. Observa a imagem. O tecido unilocular tem uma função. Qual é essa função? Armazenar e fornecer energia através aí da ATP, adenosina trifosfato. Representa, observa isso.
15% do peso corpóreo no homem e 25% na mulher. Então, a mulher tem mais tecido adiposo branco do que o homem, enquanto o homem tem mais marrom, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? O outro tipo é justamente o marrom, que é o multilocular. Multilocular porque tem várias inclusões lipídicas. Observa aqui na imagem, tá? O multilocular, qual é a função? Termogênese. Aí se eu te pergunto, a maior parte dos homens tem mais o marrom do que o branco. A mulher tem mais o branco, tecido adiposo branco, do que o marrom. Aí eu te pergunto, você acha quem sente mais calor, homem ou mulher? Não ouvi? Isso, geralmente, eu pergunto muito isso nas aulas que eu dou na graduação e na pós-graduação também. Alguns acertam, outros não, mas geralmente o homem sente mais calor do que a mulher. Não é via de regra, porque toda regra tem exceções, mas a maioria, estamos falando de probabilidade, tá? Porque o homem tem mais tecido adiposo do tipo multilocular, do tipo gordura marrom ou tecido adiposo marrom. Observe essa imagem aqui do tecido adiposo, tá? Eu acho que é bem importante você ver, tá? Essa imagem aqui do tecido adiposo. Observe essa outra aqui com uma... Foi feito realmente uma incisão, tá? Foi uma abdominoplastia, então uma foto real. Observa que são essas célulazinhas amarelas, tá? E aqui tem o quê? Tecido vermelho também, tem sangue. Por quê? São vasos sanguíneos que a gente tem na região. Lembra? Comentei com vocês. Isso é muito importante entender, tá? Então, essa aula aqui de tecido adiposo, ela é muito importante. Entendeu? Entendeu tudo? Não entendeu? Refaça a aula. Gente, a grande vantagem da aula online, EAD gravada é isso. Você pode assistir e reassistir quantas vezes quiser. Tá bom? Aguardo você na próxima aula. Gratidão infinita!